Pra você ligado aqui no nosso canal, presta atenção porque o bicho tá pegando. Lula incomodado com ações de Alexandre de Moraes, diz jornal. Os bastidores, o entorno aí do desgoverno é que os dois aqui estão rachados. Luiz Inácio Lula da Silva busca se afastar do ministro. O incômodo do petista é que os rolos em que o ministro está metido estão respingando nele. Peraí. O sujo falando do mal lavado. Comenta aqui, ó. Comenta, deixa seu comentário, tá bem? O sujo falando do mal lavado. Comenta assim, limpeza geral. Pode colocar hashtag ou não, não tem problema não. Comenta, limpeza geral. Tá chegando agora, menos de um minuto que nós estamos falando desse assunto. Limpeza geral. É o sujo falando do mal lavado. Imaginemos que Alexandre de Moraes, né, esteja envolvido por corrupção. Aí o Lula tá com medo desse cocô sujar ele. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Vai escrevendo limpeza geral. Olha a matéria da UES que já tá rodando para todo lado aí. Inclusive aqui o Globo, tá? Aqui, ó. O Globo também partiu daqui do Globo, ó. Nos bastidores do Planalto, cresce um incômodo de Lula com Alexandre de Moraes. Aí a Oeste deu aqui um destaque, tá bem grande aqui, ó. O incômodo do petista é que os rolos, entre aspas, em que o ministro está metido, estão respingando nele. O cocô do Alexandre tá, né, respingando o Lula. Como se ele fosse limpinho, né? Alvo como a neve. Nos bastidores do Palácio do Planalto tem conversas privadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclama de ações do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A informação veiculada nesse domingo, dia 15, é do jornalista Lauro Jardim, aquele que o Daniel Vorcaro queria quebrar os dentes num assalto. Vamos lá pro Globo? Vamos? Saindo aqui da Revista Oeste, caindo direto no O Globo. Então a gente vai aqui então direto ao O Globo. Ó, Lula anda reclamando de Alexandre de Moraes em conversas privadas. Seu incômodo é que os rolos em que o ministro está metido estão respingando nele, que nada tem a ver com os contratos e os contatos de Moraes e família. Esta é parte aqui da fala do Lauro Jardim, tá bem? Nas últimas semanas, o nome do Alexandre de Moraes e de sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, está no centro do debate no âmbito da polêmica sobre o caso Master, como todos vocês já sabem. Primeiro, veio a público a informação de que o escritório da Viviane tinha um contrato de trabalho com um banco de 129 milhões de reais. A advogada mais bem paga do mundo, tá bom? Do mundo. Todo o volume de trabalho, né, do advogado mais caro dos Estados Unidos daria aproximadamente aí uns 15 mil reais, tá? Uns 15 mil dólares, tá bem? Me perdoe. Daria não daria, perdão, meu Deus, não daria 15 milhões de reais, tá? Na sequência, documentos obtidos pela Polícia Federal revelaram conversas privadas entre o magistrado e o dono do banco, Daniel Vorcaro, que é alvo de investigações por crimes financeiros e possível relações com o alto escalão dos três poderes. Meus queridos, a bomba está explodindo nesse quesito. E o sujo reclamando do mal lavado. Hashtag agora limpeza geral. Escreve aí, limpeza geral. Eu vou trazer aqui o nosso querido Gustavo Gaia. Ele fez um vídeo falando disso, né? Acabou a parceria do Lula
com o Alexandre de Moraes. O Alexandre já cumpriu o papel dele, que era prender e condenar Bolsonaro. Já tirou Bolsonaro da disputa. Já foi. O papel já está cumprindo. Primeiro, manteve, né? Lutou, olha para mim, hein? Zelou pela idoneidade do processo eleitoral, da justiça eleitoral, na condução do Tribunal Superior Eleitoral, né, em 2022, a lisura do processo eleitoral. Beleza. Antecipou a diplomação de Lula. Era, se eu não estou enganado, para o dia 19, passou para o dia 12 de dezembro. Pá! Depois, fizeram uma manifestação que exigia o fim do governo Lula. 8 dias depois do Lula tomar posse. Alexandre de Moraes foi lá e prendeu todo mundo. Nesse país não se pode manifestar contra Luiz Inácio Lula da Silva. Manifestar é golpe. Quebrar, escrever ou perder o mané é golpe. Não é depredação mais de patrimônio público. Rasgou a Constituição, rasgou o Código Civil, rasgou o Código Penal, rasgou tudo. Todos esses livros que estão aqui atrás perderam o valor, porque golpe de Estado agora se dá com velhinhas, né, com uma Bíblia na mão, com estilingue e quebrando vidraça do Palácio do Planalto. É assim que se dá um golpe, né? Vamos ao vídeo do Gaia, porque é revoltante aqui. Beleza? Vamos lá. O Brasil testemunha mais um fim de um relacionamento que animou a nossa nação, que mostrou que o amor verdadeiro ainda existia. Não bastasse a gente testemunhar o fim do casamento entre Virgínia e o cara lá, Luiz Felipe Neto, não lembro o nome dele, Ivete Sangalo e o marido dela. Então a gente está vendo assim relacionamentos que nós achávamos que eram eternos sendo destruídos. E hoje eu venho aqui para falar para vocês que mais um desses relacionamentos que serviam de modelo para o povo brasileiro também chegou ao fim. Esses dois estão brigados, Lula e Moraes, o que é uma ingratidão muito grande do Lula, na minha opinião. Lula só é presidente por causa de Alexandre de Moraes, que impediu o Bolsonaro de fazer campanha, perseguiu os apoiadores do Bolsonaro, protegeu o Lula de todas as verdades e fatos, como Lula amigo de ditador, Lula apoia aborto, Lula apoia legalização das drogas. Moraes proibiu que as verdades sobre Lula pudessem ser faladas. Lula deveria ter uma gratidão eterna para Alexandre de Moraes, mas não é assim que o Lula vê a situação. É muito triste ver isso acontecendo. Vamos lá. Nos bastidores do Planalto, cresce o incômodo de Lula com Moraes. Por que o Lula está incomodado? Será que é porque ele está vendo que o Moraes pode ser corrupto, recebeu dinheiro do Banco Master, ou Clesão morreu, ou está perseguindo a imprensa, mandou fazer busca e apreensão na imprensa? Não é nada disso. É algo muito pior. É porque todas essas besteiras e todos esses escândalos que envolvendo o nome do Moraes está prejudicando o nome do Lula. Lula anda reclamando de Alexandre de Moraes em conversas privadas. Seu incômodo é que os rolos em que o ministro está metido estão respingando nele, que nada tem a ver com os contratos e contatos de Moraes e família. Ou seja, como a população brasileira associa Moraes e Lula, da mesma forma como Virgínia e Luiz Felipe, eu não lembro o nome dele, gente, eram associados, ou a Ivete Sangalo e o marido dela, ou William Bonner e Fátima Bernardes, da mesma forma que essas pessoas eram associadas, quando você fala de um, você lembra do outro. Lula está chateado, porque o Moraes fica se enfiando em um monte de escândalo de corrupção aí do Banco Master com o mafioso, e o Lula diz que não tem nada a ver com isso, que ele já tem uns escândalos demais dele e do filho dele para resolver. E aí quer dar um pé na bunda do Alexandre de Moraes. Dito isso, Lula fez uma reunião muito estranha esses dias para trás. Olha isso aqui. Lula chamou poucos eleitos para uma reunião no Palácio da Alvorada no domingo passado para discutir conjuntura e, é claro, o caso Master. Não convidou Moraes? Estranho isso aqui, ó. De comandantes das Forças Armadas e Cristiano Zanin, Paulo Gonet e Andrei Rodrigues. Olha só, chamou Paulo Gonet, Cristiano Zanin e Andrei Rodrigues, mas não chamou Alexandre de Moraes. Entre outros, foram quase 4 horas de conversa que começou no fim da tarde. O que o Lula está planejando fazer com Moraes?
Moraes, se você achou que havia lealdade com esse pessoal, você vai aprender agora que não há. Agora que todo mundo está vendo o seu barco afundando, eles vão jogar pedra para afundar mais rápido e chamar a atenção. Lula vai fazer de tudo para se desvincular de qualquer coisa em relação a você. E vai ajudar a te derrubar, porque a única forma que ele tem de certa forma, diminuir o estrago dos escândalos ao qual o Moraes está envolvido é mostrar que ele está ajudando a destruir Moraes. Então ele vai entrar numa guinada agora contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, pedindo o CPMI do Banco Master, porque para ele isso o blinda do desgaste do escândalo. Então, infelizmente, o Moraes vai ver agora que o seu principal inimigo não é a direita. O principal inimigo do Moraes, ele vai entender isso agora, já está entendendo, o principal inimigo dele é justamente esse pessoal que ele fez de tudo, legal e ilegalmente, para colocar na presidência. Bom, demorou para aprender, eu espero que agora essa lição sirva para que os outros ministros entendam, né, que nós estamos lidando com pessoas que não estão nem aí para vocês, que tomam o seu vinhozinho lá no iate, no bunker, mas na hora que a situação aperta, eles são os primeiros a jogar você na fogueira. Muito bem, meus queridos. Para você ligado aqui na nossa programação, acompanhando o A Bordo Notícias, esse é o Gustavo Gayer, arrebentando, né? E aí? Cumpriu-se o seu papel, o Alexandre de Moraes? Já foi, cumpriu o papel. Pé na bunda, né? Pé na bunda. Se você, assim como eu, sofre com a diabetes, para poder controlar, né, baixar aí o nível de açúcar no sangue, eu quero falar para você do Fórmula para Diabetes, um medicamento que é capaz de fazer o controle natural da diabetes, com ativos selecionados, pata de vaca, carqueja, dente de leão, tudo o que há de melhor para combater aí a diabetes, reduzir o nível de açúcar, e é um medicamento que é 95% natural, fitoterápico, não tem efeitos colaterais, não vai agredir o seu fígado. Fale com o meu querido Luiz através desse WhatsApp aqui, ó. Rapidinho esse recado pra gente já ir para o próximo vídeo. Fale com o meu querido Luiz, manda uma mensagem para ele. Você não vai falar com inteligência artificial, nem com call center, você vai falar direto com o dono dessa farmácia de medicamento manipulado. É uma fórmula exclusiva que ele vai mandar aí para tua casa e depois você vai vir aqui contar pra gente, vai falar com o Luiz também, né? O mesmo WhatsApp que você comprar, você pode dar o seu feedback ou aqui no programa contando pra gente como você está. Controlar o diabetes, meus queridos, nunca foi tão fácil, porque o Luiz ele juntou aqui com os seus farmacêuticos os melhores ativos naturais, tá bem? Que vão controlar aí a sua glicose. Fala com o nosso querido Luiz, vai lá que ele está te esperando. O WhatsApp é esse aqui da tela, beleza? Só dá um printzinho aí, tira uma fotinha, pausa, anota o número, manda um olá para ele, ele vai te responder. É o próprio Luiz que vai falar com você, beleza? Pessoal, é o seguinte, o doutor André Marcília também reagiu a essa informação e eu gosto muito de trazer aqui a opinião do doutor André Marcília e vou trazer já agora. Até onde vai? Tá, o doutor... E eu peço para você continuar aqui comigo na sintonia. Daqui a pouco eu vou estar falando aí um assunto bem polêmico, que é a questão aí do Banco Master, tá? A possível delação, o impeachment de Alexandre de Moraes, entre outras situações. Mas antes de eu colocar o vídeo, deixa eu fazer um comentário rapidamente. A gente vê muita gente revoltada. Bolsonaro preso, Bolsonaro doente, né? A gente vê tudo que está acontecendo, né, no Supremo Tribunal Federal. País, a gente está vendo agora que a economia foi para o ralo de verdade, né? Só você me falar agora que preço está a gasolina, diesel aí na sua região. O Lula sabia que a bomba ia explodir e ele fez o quê? Reduziu o ICMS. Reduziu ou cortou? Não me lembro, né? Reduziu os impostos na questão do combustível. Mesmo assim, já tem lugar aí que tem gasolina a 9 conto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Beleza? Vamos com o Vamos com o doutor André Marcília. Mas antes, deixa eu te falar. Muita gente... porque vocês têm que tirar a bunda da cadeira, porque é isso, porque é aquilo. Gente, os parlamentares estão dispostos. Pelo menos até aqui, eu acho, né, que os parlamentares ajudaram em muito. Foram mais de 30 cidades a manifestação do dia 1º.
E eu concordo, nós precisamos deles, porque para mim, cada deputado ele é uma liderança regional, não é? É o Nicolas em Minas, o Gaia no Goiás, o André Fernandes lá no Nordeste, no Ceará e assim por diante. Então, o que acontece? Realmente, para mim, quem tem que convocar manifestações, levar o povo para a rua, ajudar a organizar, são os parlamentares. E a gente precisa, sim, ir para a rua. Nós precisamos nos manifestar. Beleza? Vou colocar agora o doutor André Marcília na tela, arrebentando com tudo sobre o fim do relacionamento. Lula, né? O Moraes é sujo demais para ser amiguinho do Lula. Já não está mais nem convidando para os eventos. Raiva de Moraes, e o motivo eu vou te contar agora. Saiu hoje, dia 15 de março, pela manhã, na coluna do Lauro Jardim no Globo, a seguinte reportagem, aspas, nos bastidores do Planalto cresce o incômodo de Lula com Moraes. Fecha aspas. Eu vou te contar qual incômodo é esse e o que está por trás disso de verdade, algo que a coluna do Lauro Jardim não fala. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal e também deixe o seu like, deixe o seu joinha, assim o nosso conteúdo é distribuído para mais pessoas, nosso canal cresce com a sua ajuda. Muito bem, diz a coluna do Lauro o seguinte... Abro aspas, Lula anda reclamando de Alexandre de Moraes em conversas privadas. Seu incômodo, continua o Lauro Jardim, é que os rolos é o mínimo, né? É até gentil. Os rolos em que o Moraes, o ministro, está metido estão respingando nele, Lula. E continua o Lauro dizendo que nada tem a ver com os contratos e os contatos de Moraes e família. Bom... Eu, sinceramente, espero que pelo menos nesse rolo o Lula não esteja, que nos contatos e contratos do Moraes e da sua família, pelo menos nessa esquisitice, nessa possível falcatrua, o Lula não esteja metido, porque ele já está em todas as outras. Mas o fato é o seguinte, por que o Lula está incomodado? Qual é o incômodo? O incômodo é que o Moraes... metido com o caso Master, num ano eleitoral é muito ruim para o Lula, porque o Lula é parceiro do Moraes e do STF, e de tudo aquilo que o STF tem feito nesses últimos anos. Aliás, vale lembrar, nesse final de semana, nós estamos comemorando 7 anos de inquérito das fake news. Nesse final de semana faz 7 anos que essa desgraça está aberta e que com esse inquérito o Lula e o Moraes têm feito uma espécie de consórcio estatal entre STF e governo e submetido num 2-1 o Congresso e a todos nós a uma ditadura da toga. Mas uma ditadura aplaudida, impulsionada, influenciada pelo governo federal, por esse consórcio estatal formado. E essa parceria, tendo o Moraes como pivô dos escândalos, e essa parceria existindo entre Moraes e STF e governo Lula, num ano de reeleição para o Lula é desastroso. A gente viu aí as últimas pesquisas mostrando que o STF é visto como centro, pivô do escândalo Master. E todo mundo sabe que quem estiver enrolado nesse caso Master não se elege nem se reelege nesse ano. Isso é óbvio, né? Então o Lula, ele provavelmente sim, está querendo se distanciar do Moraes, está com raiva do Moraes não recuar, não ficar quieto, não ficar na dele, ele só dobra a aposta, só vai pra cima, ele não tem um gesto de silenciamento de si próprio, ele só silencia os outros, o Moraes. E isso está irritando o Lula, porque o Lula, claro, é visto como um aliado, um parceiro do Moraes. Provavelmente, inclusive, chego aqui a cogitar que o próprio Lula, nessas conversas privadas, pediu para que isso vazasse para a imprensa, o incômodo dele para o Moraes, seja para dar um recado para o Moraes de que ele pode, Lula, desembarcar dessa parceria, se continuar assim, seja para tentar jogar na opinião pública a ideia de que Lula não está mais sendo um aliado do Moraes. Muito difícil disso colar, sobretudo porque a gente tem, meus amigos, uma questão central. Sem o STF, o Lula não governa. A governabilidade, o Lula assumiu já isso em entrevistas, a governabilidade do Lula hoje depende exclusivamente da parceria com o STF. Se o Lula com o STF está ferrado
porque a sua imagem fica aliada à do Moraes, que é pivô de um dos escândalos mais nefastos desse país. Sem o STF, o Lula não consegue governar e, portanto, também não consegue se reeleger. O Lula está numa encruzilhada. Com o STF ele está ferrado com a sua imagem. Sem o STF ele está ferrado porque não consegue governar. E aí fica dando esses recadinhos pela imprensa para tentar descolar a sua imagem sem romper formalmente com o governo. O Lula, meus amigos, ele está cada dia mais afundado nas suas próprias parcerias erradas, internas, externas, todas. Se você gostou dessa análise... Muito bem, se você gostou, siga lá o Dr. André Marcília, para você que está nos acompanhando aqui, tá bem? Meus queridos, é óbvio, tá? É óbvio. Tá? Algumas pessoas comentando, não acredito nisso. É porque você não está acompanhando, né? Você não está acompanhando, né? Então talvez você está acompanhando aquilo que é cômodo, né? Eu gosto de ouvir falar sobre isso, então isso eu vou acompanhar. Mas na verdade, meus queridos, nós estamos vendo a fritura que o Lula está fazendo contra Alexandre de Moraes, desde a Magnitsky. Você vê que, embora o Lula atuou para tirar a Magnitsky, mas você vê. Condenar um Bolsonaro acabou. É nítido que você percebe que condenar um Bolsonaro, entrou a Magnitsky, já estava com a Magnitsky, né? E você vê um distanciamento, ficou pesado, o ministro ficou, de repente o ministro pesava 70 quilos, foi para 140, dobrou o peso, ficar carregando o ministro nas costas. E a gente viu diversas vezes, nós vimos o Lula dando sinais de que está desvinculando a sua imagem de Alexandre de Moraes. É como eu falei no começo, é o sujo falando do mal lavado. É o sujo falando do mal lavado. Fábio, e aquela festa do SBT? Foi a última, né, que você viu, né? Foi a última, né? Para você ligado aqui comigo no Aborda Notícias, onde você estiver, estamos juntos, misturados por aqui, meus queridos, tocando o barco e levando o nosso programa. Sobre o comentário, né, a festa do SBT, onde eles estavam juntos comemorando o fim da Magnitsky. Ali estava uma comemoração, porque foi no dia que os Estados Unidos retirou, né, a Magnitsky. O caso do Banco Master não estava tão acalorado assim, e de fato o que nós estamos comentando é sobre o Banco Master, que envolve Alexandre de Moraes, a esposa dele. O negócio ficou mais explícito. E cá entre nós, meus queridos, se eu fosse presidente da República, eu também me afastaria. Você, se você fosse o presidente da República, você se afastaria. Não dá para defender o indefensável. Lula tem um histórico de corrupção e ele sabe, por mais que alguns acreditam que ele é inocente, sabem que atrelar a imagem dele à corrupção é caixão e vela preta. É morte, politicamente falando, para Lula. Vamos dando sequência, gente? Olha isso daqui, ó. A gente está falando do quê? De envolvimento, não é? Olha que legal. Olha quem foi que fez. Cunhada de Moraes é a autoria do Código de Ética do Banco Master. Ana Cláudia Consani atua no escritório de Viviane Barsi como consultora. É aquele código de ética que tem erro, tipo assim, você tem que ir para a esquerda. Aí colocaram lá no código de ética do Banco Master. Não, você tem que ir para a direita. E aí, meus queridos, o que acontece? Antes, eu estava falando sobre o preço, né, do escritório e tal. Aqui um dos advogados mais caros, tá bem? O custo seria aproximadamente 7,8 milhões. Que seria para fazer que é para fazer esses trabalhos que a Viviane Barsi fez para o escritório Barsi, para o Banco Master, tá? Então o que acontece? A gente tem aí a cunhada, que é a autora daquele código de ética, um negócio horrível que fizeram lá para o Banco Master. A gente tem eles cobrando 130 milhões por um contrato de 3 anos, que durou 2, que receberam mais de 80. E quem é
a autora do Código de Ética, foi revelado agora. A advogada Ana Cláudia Consani de Moraes, cunhada do ministro, aparece como autora do Código de Ética do Banco Master. Ela é casada com Leonardo de Moraes, irmão do magistrado. Ana Cláudia atua como consultora no escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro. Esse escritório foi o que firmou o contrato com o banco, né? E teve aí o pagamento a cerca de 80 milhões ao longo de 22 meses. De acordo com metadados de um arquivo em PDF disponível no site do Banco Master e analisado pelo Poder 360, Consani está na lista de como autora do Código de Ética da instituição. O documento teria sido criado em 8 de abril de 2025. Então, é ela a responsável até por aquele erro, né? Que nem é um erro de português. Um erro que, se você cumprir, aonde dizia assim, você não deve agir dessa maneira. Lá está dizendo, você deve agir dessa maneira. Cresce a expectativa pela delação de Daniel Vorcaro. Entenda passo a passo a reportagem do portal Metrópolis. Vorcaro está preso desde 4 de março na Penitenciária Federal em Brasília. A prisão ocorreu na terceira fase da Operação Complexo Zero da Polícia Federal, que investiga a venda de carteiras de créditos fraudulentas ao Banco de Brasília, o BRB. A prisão de Vorcaro foi analisada pela segunda turma do tribunal, que formou a maioria pela manutenção da medida. A expectativa pela delação aumentou depois do vazamento de mensagens que expõem relacionamento próximo de Vorcaro com autoridades. A Polícia Federal fez a extração dos dados de 8 celulares do banqueiro para ter noção da dimensão do crime ou dos crimes. Na última semana, outro movimento acendeu o alerta e aumentou o clima de que o acordo pode ser fechado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, que fez trocas em sua equipe jurídica. Entrou no caso o advogado José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca, e saíram Pierpaolo Bottini e Roberto Podival. O meio jurídico avalia que a troca abre caminho para uma delação premiada. Juca firmou acordos de delação durante a Operação Lava Jato. Antes da troca na equipe jurídica, a defesa do empresário chegou a negar tratativas para a delação de Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro dono do Banco Master. Para firmar o acordo com a Polícia Federal ou com a Procuradoria-Geral da República, uma série de critérios são previstos em lei. O fluxo técnico exige, além da sinalização formal do delator, a apresentação de provas que confirmem as versões dos fatos relatados por ele. Caso tenha interesse de fechar uma colaboração, Vorcaro deverá apresentar provas substanciais das declarações, como documentos, vídeos, fotos, gravações e outros materiais que possam corroborar as declarações dele. A consistência desse material é avaliada pelas instituições competentes. De acordo com a lei das organizações criminosas, tanto o delegado de polícia quanto o Ministério Público podem celebrar o acordo. Como a delação do Banco Master, poderá ter redução de pena em até 2/3, ou mesmo receber perdão das autoridades. A primeira etapa, a defesa deve sinalizar interesse ao Ministério Público ou ao delegado de polícia, que recebe a proposta formal. Os órgãos devem manter o modelo de termo de recebimento, confidencialidade, atas e roteiro de audiência para esta fase final. A segunda etapa, o possível colaborador apresenta nomes, locais e documentos que possam colaborar nas investigações. Essa fase é chamada de teste de utilidade. Os investigadores devem levantar o quanto o réu poderá provar suas confissões e se o caso ainda depende de diligência, ou seja, mais investigações. A terceira etapa, triagem de consistência
e interesse público. A acusação confronta a oferta com o que já existe nos autos. A quarta etapa, negociação das cláusulas, define-se o objetivo do acordo, obrigações do colaborador, anexos, forma de entrega de documentos e dispositivos que devem dizer a verdade, forma de sigilo, consequências do descumprimento e também benefícios postulados. A quinta, formaliza a escrita e requerimento, homologação, o acordo é reduzido ao termo submetido ao juiz competente. O controle judicial, segundo a lei de jurisprudência do STF, recai sob regularidade, legalidade e voluntariedade. O magistrado não homologa a verdade dos fatos, mas sim a verdade do negócio processual. A sexta etapa, homologação e início da execução. Depois da homologação vem os atos executórios. Depois, formais e a entrega de mídias, aparelhos, planilhas, documentos, indicação de contas, operadores, interpostos pessoais, fluxo de pagamentos e demais elementos prometidos. A sétima etapa, a colaboração entra em fase de corroboração, busca e apreensão, perícias, quebras oitivas, cooperação internacional e também cruzamento de dados. A oitava etapa, avaliação de cumprimento de concessão de prêmio. O benefício depende da eficácia do cumprimento das cláusulas. O advogado criminalista Alexandre Lourenço, especialista em investigação defensiva e ex-delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Goiás, explicou que o ponto central da colaboração é a utilidade concreta da informação do que pode entregar. Abre aspas. A lei exige que a colaboração seja voluntária e efetiva, que dela resulte, por exemplo, a identificação de outros envolvidos, a revelação da estrutura organizacional criminosa e a prevenção de novos crimes ou a recuperação de valores. Ou seja, o sistema não premia mera apresentação de uma narrativa, mas sim a colaboração que gere resultado investigativo real. Engraçado, meus queridos, se você for pegar aqui, saindo um pouco aqui, mas ainda continuando, né? Se você for pegar aqui o que declarou o advogado, ex-delegado da Polícia Civil, não tem nada a ver com o que foi utilizado aí na questão do Mauro Cid, né? Não tem nada a ver, tá? Não, olha, isso daqui não se aplicou ao Mauro Cid, ó. A lei exige que a colaboração seja voluntária e efetiva. Prender o Mauro Cid para forçar uma delação premiada, quando o Mauro Cid tem que ser a Polícia Federal, ou que seja, o delegado da Polícia Federal, ou o PGR, ou o Ministério Público. Nessa situação, quem foi? Alexandre de Moraes é que ouviu o Mauro Cid e ainda aqui diz que tem que ser voluntário. O Mauro Cid foi ameaçado para fazer a delação premiada, vocês lembram? Entregue, conta tudo, senão nós vamos prender a sua mulher, a sua filha maior de idade vai para a cadeia. Lembra disso? Tem tudo aí. Mas voltando aqui, meus queridos, 2 pontos. Até o próximo ponto aqui, ó, tá? São 2 situações, beleza? Primeiro, a gente tem a questão da mudança dos advogados. À época, Mauro Cid trocou de advogado e colocou um advogado especialista em delação premiada. Aí todo mundo, ele vai delatar. Outros, não, imagina. O próprio advogado, que é isso? Não tratei isso com o meu cliente. O Vorcaro fez a mesma coisa. E já há a intenção dele delatar. Inclusive, nessa semana, agora depois de ser mantida a prisão do Daniel Vorcaro, ele esmurrou as paredes e gritava por nomes. Ou seja, cadê fulano?
Cadê ciclano? Cadê? Cadê fulano? Cadê ciclano que eu ajudei, que eu dei dinheiro, que prometeu me tirar dessa? Cadê vocês? Já tem um personagem, tá bem? Que ele pode atrapalhar. Só que eu vou te falar que não é só notícia ruim, não, tá bem? Mas antes, sobre esse assunto de ter esmurrado a parede, gritado nomes, eu vou trazer o nosso querido doutor André Marcília para poder falar a respeito desse assunto para você que está aqui comigo acompanhando o nosso canal. Beleza? Vamos lá então com o doutor André Marcília. O cara enlouquece na prisão, soca a parede e grita o nome de autoridades. Quais serão essas autoridades que ele tem gritado o nome enquanto surta dentro da prisão? Vamos falar disso agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que você se inscreva aqui no canal e também já deixe o seu joinha e ajude o nosso conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. Bom, segundo a revista Veja, o Vorcaro precisou ser levado às pressas para atendimento médico no Presídio Federal de Brasília, onde ele está, presídio de segurança máxima, porque quando ele soube que o STF manteve por maioria a sua prisão, ele surtou, ficou loucaço e começou a esmurrar a parede até que as suas mãos começaram a sangrar e ele teve de ser recolhido para o atendimento médico. Só que segundo a revista Veja, enquanto ele socava a parede, ele gritava o nome de algumas específicas autoridades, todas elas dentro da sua lista de pagamento, como nós ficamos sabendo nos últimos meses, essas autoridades todas que ele, de alguma forma ou de outra, pagava, direta ou indiretamente. Bom, o primeiro passo, meus caros, é que olha o poder desse cara, olha com a influência desse cara, olha como ele esperava que essas autoridades o livrassem da cadeia, olha como ele tinha expectativa e grande, talvez tivessem até prometido a ele que o STF o livraria nesse julgamento, que a segunda turma livraria a barra do Vorcaro. Se ele ficou bravo, é porque a expectativa dele é de que o julgamento na segunda turma fosse para salvá-lo. Portanto, meus amigos, a pressão que a gente tem feito, a pressão que a velha imprensa que até ontem estava cega, a pressão que todos vocês que escutam, compartilham esse vídeo fazem diariamente, tem surtido efeito. Se estivéssemos calados, se estivéssemos silenciados, se nada houvesse de ruído sobre o julgamento do Vorcaro na segunda turma, talvez realmente a segunda turma livrasse o Vorcaro, como inclusive se cantou a bola por aí. Uns disseram que o Gilmar Mendes seria acompanhado. A influência desse cara, olha como ele espera. Eu aposto, inclusive, que dentre esses nomes que ele gritou, deve ter gritado o nome Alexandre, deve ter gritado o nome Toffoli. Não tenho quase nenhuma dúvida disso. E é muito provável, repito, que os nomes que ele gritou, os nomes que ele mantinha na folha de pagamento dele e esperava alguma devolutiva, porque boa parte dessas pessoas que ele mantinha na folha de pagamento não fazia nada, né? Nada. Vejamos aí o tal contrato bem mal explicado da esposa do Moraes. Então, é possível que esses nomes sejam os delatados. No mesmo dia que o Vorcaro trocou de advogado, foi o dia que ele surtou. E ele, provavelmente, em represália a não ter sido acolhido por essas pessoas que ele pagava, ele agora vai delatar. Trocou de advogado para poder delatar. Não tenha dúvida. Saiu o Bottini e entrou o José Luiz Oliveira Lima, o Juca, que já fez delação de Léo Pinheiro da OAS na Lava Jato e que, vejam só, também delatou o Toffoli. Os poderosos em Brasília vão precisar agora realmente se cuidar. Ou eles tomam um Rivotril, ou eles se acalmam de alguma outra forma, porque vai feder nos próximos dias. Olha, é 95% de chance de que vá ter delação. Não sei se vai ser tudo isso que a gente imagina ou uma delação light, mas que vai ter
é praticamente certeza que vai. Muito bem, segue lá o nosso doutor André Marcília, tá bem? Lá no YouTube, também aí no Instagram, as redes sociais do doutor André Marcília, beleza? Pessoal, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava falando aqui antes do vídeo, né? Que o doutor é craque, por isso que eu gosto de colocar os vídeos dele aqui, eu não gosto de trazer qualquer pessoa no canal. Mas, vamos lá. Alguém até comentou, né? Ah, mas será que querem atrapalhar a delação? Claro que querem. O que eu fiquei confortável, tá? É que a gente sabe que, ó, o PGR pode jogar água nessa situação, tá? Tá aí, ó, reportagem da Veja. Proximidade de PGR com Alexandre de Moraes pode dificultar a delação de Vorcaro. Porém, meus queridos, a gente sabe que se o PGR ficar com gracinha, a Polícia Federal faz o tal acordo. E aí, meus amores, o bicho pega sem o PGR. Sem o PGR. O que a revista Veja ela está destacando aqui é a respeito da questão aí da proximidade do PGR com Alexandre de Moraes, que pode dificultar a delação de Vorcaro. Esse cara foi contra a prisão do Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça deu um chacoalhão nele, porque ele não avaliou. Quando venceu o prazo, ele disse, eu preciso de mais prazo. Impossível avaliar nesse prazo a questão do pedido de prisão, né? O André Mendonça pediu a opinião dele e deu prazo, falou, eu quero prender o cara, mas eu tô te dando o prazo. Venceu o prazo, o cara não deu resposta e ainda disse que precisava de mais prazo. O André Mendonça mandou prender. Se a gente fosse depender do PGR para prender Daniel Vorcaro, não tinha prendido Daniel Vorcaro nessa segunda vez agora. Outra coisa, quem é que estava lá tomando o uísque mais caro do mundo, fumando charuto? Alexandre de Moraes. Aí eu vou citar nomes que estavam lá, não sei se eles fumam e bebem uísque, mas lá estavam. A gente sabe que o Alexandre fuma charuto. Lá estava Alexandre de Moraes, PGR, diretor da Polícia Federal, tudo no evento do Daniel Vorcaro, gente, pago pelo Banco Master. Quase 4 milhões para 40 pessoas. Eu fiz um cálculo, sai mais de 80 mil reais por cabeça nesse dia desse evento. 3 milhões e pouco, 3 milhões e meio, um cálculo que eu fiz vai dar uns quase 80 mil por pessoa. Se você levar em consideração 40 pessoas no evento, lá na França. Quem pagou tudo? Daniel Vorcaro. E agora? A revista Veja destacando essa matéria, que eu quero dar destaque aqui no nosso programa. A proximidade que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mantém com o Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes, pode se transformar em um fator de dificuldade para a negociação de uma eventual delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro com o chefe do Ministério Público. A avaliação é de advogados que acompanham o caso. Considerado um tema de alta sensibilidade dentro do STF, a possível relação entre Moraes e Vorcaro ganhou corpo depois de o jornal O Globo ter publicado que Vorcaro enviou uma série de mensagens ao magistrado, horas antes de ser preso pela primeira vez. Em uma delas, o banqueiro diz acreditar que o tema que falamos começou a dar uma vazada. Completa na sequência. Pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Em outra, enviada na tarde no mesmo dia, escreveu: alguma novidade? Conseguiu ter notícias ou bloquear? Nas duas ocasiões, a Polícia Federal identificou que o magistrado tinha respondido, mas não é possível abrir o conteúdo
porque os diálogos ocorreram de modo de visualização única, em que o texto é destruído depois de lido. Moraes nega a existência das conversas. Por diagnósticos como este, o caso Vorcaro, Vorcaro decida contratar ou contar tudo que sabe, um acordo de colaboração possivelmente seria fechado direto com a Polícia Federal. A troca de banca de defesa, oficializada na sexta-feira, reforçou as evidências de que Vorcaro pode partir para a colaboração com a Justiça. Trocaram os advogados, pelo que é conhecido até agora, a partir de mensagens apreendidas nos telefones, nos celulares do banqueiro, o mundo político tem enorme motivo para perder o sono. A partir da troca de mensagens de Vorcaro com a ex-namorada, descobriu-se, por exemplo, a relação do dono do Banco Master com o senador Ciro Nogueira, tratado como amigo da vida. Encontros também com o chefe da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pela mesma reunião, fora de agenda também, com o presidente Lula. Gente, é muita gente envolvida. E como está dizendo a Veja, com essa proximidade, ela pode dificultar. Só que, meus queridos, a delação premiada pode ser feita na Polícia Federal e não com a PGR apenas. Com os dois, Mas se o PGR ficar com gracinha, é só fazer na Polícia Federal. Olha só, delegados da Polícia Federal classificam a atuação do PGR, no caso Master, como tímida, ou seja, a própria Polícia Federal sabe que não pode contar com Paulo Gonet. A própria Polícia Federal sabe que Paulo Gonet não é confiável. A própria Polícia Federal sabe que não dá para confiar em Paulo Gonet. Então, na minha humilde opinião, a própria Polícia Federal tende a isolar o PGR, partir direto para fechar essa delação premiada. Nós temos aqui o PGR, eu até ontem, comentei a mesma notícia, eu vou repetir. A gente tem o PGR, que foi indicado por Moraes, que é sócio do Gilmar Mendes, ex-sócio. Então, olha só a ramificação. Moraes indicou a Lula. Gilmar Mendes foi sócio do PGR. Aí a gente tem o quê? O PGR foi como uma mesa, sabe uma mesa parada ali? Você fala, mesa, fala pra mim, é pra prender ou não o Vorcaro? A mesa fica quieta. O cara ficou quieto, mudo, calado. Aí você tem Gilmar Mendes, que a expectativa essa semana é que ele vote contra a prisão do Daniel Vorcaro. E aí você tem Alexandre de Moraes envolvido com Daniel Vorcaro. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Bora recapitular? Alexandre de Moraes envolvido com o Banco Master. Alexandre de Moraes indicou o PGR, que foi sócio do Gilmar Mendes. O PGR foi contra a prisão do Daniel Vorcaro. O Gilmar Mendes deve votar contra a prisão do Daniel Vorcaro, que de nada serve, Já formaram a maioria, vai manter a prisão dele. E o próprio PGR pode ser um atrapalho para a questão ali da delação premiada. Por quê? O Vorcaro, se for como nós imaginamos, ele vai citar a relação dele com Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal quer saber o que tinha naquelas mensagens. O que tinha naquelas mensagens. Tá bem? O que tinha. Eu vou falar aqui para você. Quando alguém te manda uma mensagem de visualização única, você tá vendo, você pega outro telefone e você tira foto. Porque na hora que você fechar aquela conversa, aquela imagem sai. Eles apreenderam 8... Alô, Alexandre de Moraes, hein? A Polícia Federal apreendeu 8 telefones. Ela conseguiu analisar 30% de um
telefone. Tem 70% de um telefone e mais 100% dos outros 7. Vai que em um desses o Daniel Vorcaro tirou foto da resposta do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes chegou até a trocar de número, para você ter uma ideia. Não sei se por esse motivo ou por esse com outros, não é? E assim por diante. Algumas pessoas vão dizer, é normal no mundo da política, no mundo trocar de telefone, bababá, 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 bababá. É normal, né? Aham. Para você ligado aqui comigo no Abordo Notícias, onde você estiver na nossa programação. Tá gostando do programa de hoje? Que tal deixar o like? Que tal curtir, comentar, compartilhar e levar para frente o nosso conteúdo? Temos ainda algumas novidades a respeito disso daqui, tá bem? Olha só, a Folha critica Moraes por ação contra jornalista. Classificou como intimidação. O jornal afirma que autorizar buscas contra profissional do Maranhão representa o uso arbitrário do poder e ameaça à liberdade de imprensa. Para você que está por fora disso daqui, um jornalista lá no Maranhão, estado onde reside Flávio Dino, constatou que o Flávio Dino usa uma caminhonete do Tribunal de Justiça costeado pelo Estado. E essa caminhonete, diria-se, né, diz lá que quem poderia usar é Flávio Dino. Porém, quem usa essa caminhonete é a mulher do Flávio Dino. O jornalista, para fazer o trabalho dele, ele teve que fotografar, ou ele recebeu alguém, enviou vídeo para ele, alguém enviou foto, e ele é acusado do quê? De perseguição. É como se fosse assim, eu sou um jornalista investigativo e sei, por exemplo, que um empresário aqui da cidade, ele está envolvido no caso de, suponhamos, desvio de recursos públicos junto com a prefeitura. Aí eu, como jornalista independente, né, flagro algo ou sei de um encontro e vou lá e tiro foto do encontro. Aí o empresário ou seja lá quem for o prefeito me processa por perseguição. Não, porque eu estou andando na rua, você está atrás de mim. Puta que pariu! E a imprensa acordou agora. Não é? Folha de São Paulo, vamos para frente. Olha aqui. Estadão agora. Diz que Moraes ameaça a liberdade de imprensa. Jornal afirma que busca e apreensão contra o repórter que publicou reportagem sobre Dino, envia recado intimatório a jornalistas. Meu Deus do céu, gente. Recado. Esses caras tão loucos. Recado intimidatório. Depois de 7 anos, o Alexandre de Moraes cuidando disso. Depois de 7 anos, o Alexandre de Moraes cuidando do inquérito das fake news, o Estadão diz que a última operação do Alexandre de Moraes está enviando recado para a imprensa. Vocês estão loucos. Se o Alexandre de Moraes deu recado, ele deu há 7 anos atrás, quando ele foi colocado nesse inquérito das fake news, quando tinha uma capa de revista circulando com a capa o amigo do meu pai, Dias Toffoli, na capa. Para vocês terem uma ideia, foi determinado para retirar de circulação a revista no país. Chegaram a quererem perseguir até os assinantes da revista. Aí agora, depois de 7 anos, o Estadão está querendo dizer que é um recado intimidatório a jornalistas. Onde estava o Estadão agora, há menos de 30 dias, quando o Alexandre de Moraes disse que a imprensa estava cometendo crime ao publicar inverdades sobre ele? Onde estava o Estadão? Mas ok, pelo menos falou agora, né? É igual a OAB se manifestou contra esse inquérito das fake news agora, depois de 7 anos. E lá, há 7 anos atrás, estava o Daniel da Silveira dizendo aos repórteres ali numa coletiva de imprensa: os senhores sabem o que está acontecendo aqui? E eu lembro que uma das repórteres disse: o que está acontecendo? Fala você pra gente, tipo assim, o que está acontecendo? Eu não vou xingar, vou abreviar.
PQP. Você não tá vendo que deram superpoderes a Moraes? Hoje ele está usando um inquérito contra mim e pessoas da direita, aliados de Bolsonaro. Amanhã vai usar o inquérito contra vocês? Eu não sei. A atuação desse jornalista, se ele é bolsonarista ou não, eu nem procurei saber. Porque eu estou aqui no campo das ideias de que o cara é um jornalista e está fazendo o trabalho dele. No mínimo, ele foi considerado bolsonarista por estar publicando uma matéria contra o ministro Flávio Dino. No mínimo, classificaram ele como bolsonarista da extrema esquerda. Só que aí, meus queridos, presta atenção. O próprio doutor André Marcília tinha falado aqui, no vídeo, um desses vídeos que eu trouxe aí mais anteriores aí, que nesse final de semana está se completando 7 anos do inquérito das fake news. Lembra da história da Cruzoé que eu te contei? O André Marcília foi o advogado da Cruzoé, que à época era um jornal, uma revista de direita. Que é da mesma galera do antagonista, né? E aí, meus queridos, o que acontece? 7 anos do inquérito das fake news. Como fui parar na PF outra vez? O Mário Sabino relatando que ele foi envolvido no inquérito das fake news. Quem é o Mário Sabino? É um jornalista lá do portal Metrópolis. E o Estadão, olha só, o Estadão agora vem dizer que o Alexandre de Moraes está dando recado. Não, filho, Alexandre de Moraes está dando recado nenhum. Se vocês da imprensa não perceberam a atuação do ministro, vocês estão totalmente fora da casinha. Vocês estão totalmente fora da casinha. Essa é a grande verdade. Estão totalmente fora da casinha. Para você ligado aqui comigo no canal Abordo Notícias, onde você estiver, nós estamos abordando as principais notícias, tudo o que está acontecendo no nosso país, e a gente conta com a sua ajuda, com a sua colaboração. Por favor, dê uma moral aqui para mim. Nós estamos há alguns dias sem bater a nossa meta. Teve pessoas que nos ajudaram, mas nós estamos há alguns dias sem bater a meta e eu preciso bater a meta aqui nos programas, senão o nosso dia a dia não caminha, a gente não consegue fazer as coisas aqui que é preciso fazer, tá bem? Então ajuda esse canal e nos ajude a continuar o nosso trabalho. Qualquer valor aí via Pix, você dá uma força, dá uma moral muito grande aqui para o canal, fortalece o canal, beleza? Então, meus queridos, 7 anos aí do tal inquérito das fake news. E o Mário Sabino, lá do portal Metrópolis, ele comentando, né? Hoje faz 7 anos exatamente que o inquérito das fake news foi aberto de ofício por Dias Toffoli, então o presidente do STF, a pretexto de defender o tribunal contra ataques que ameaçaram a vida de ministros e até a própria existência do tribunal. Toffoli entregou a relatoria de bandeja a Alexandre de Moraes, que desde então, com o aval de seus pares, vem perpetrando arbitrariedades ao arrepio de regras processuais da Constituição. Há 7 anos também, a revista Cruzoé, que criei, da qual era publisher, foi censurada no âmbito do inquérito das fake news por ter publicado uma reportagem verdadeira baseada em documento no qual Dias Toffoli havia sido citado como o amigo do meu pai por Marcelo Odebrecht, investigado no âmbito da Lava Jato. Além de ter a revista censurada, fui obrigado a prestar depoimento à Polícia Federal em episódio vergonhoso para a democracia brasileira. Ainda no calor da violência sofrida, escrevi um artigo em 19 de abril de 2019, intitulado "E lá fui parar na Polícia Federal outra vez". Eu o reproduzo abaixo para marcar o aniversário de 7 longos anos desse inquérito sem data para ser encerrado, que fez mais uma vítima nessa semana, o jornalista que denunciou o uso indevido de um carro funcional do Tribunal de Justiça do Maranhão pela família de Flávio Dino. Deixa eu ver se o artigo dele não é muito longo, tá bem, pra gente ler. É longo, tá? É longo. E esses artigos longos assim eu acho chato pra caramba a gente ler, tá bem? Mas o querido Mário Sabino publicou novamente o mesmo
relato o artigo que ele publicou lá em 2019, quando o inquérito das fake news foi criado. Meus queridos, presta atenção como o inquérito é usado, tá bem? O inquérito ele tem que ser aberto. Vamos aí na sua cidade, né? Quem abre o inquérito, quem solicita a abertura do inquérito aí no fórum, né, na primeira instância, é o Ministério Público representado aí pelo promotor de justiça. Tá bem até aqui? E aí, o que acontece? Lá no STF, o PGR, o Ministério Público Federal, ou a Procuradoria-Geral da República, o PGR, é quem provoca o STF para abrir o inquérito. Esse inquérito das fake news ele foi aberto de ofício. Ou seja, o próprio STF falou, vamos abrir um inquérito para investigar quem está atacando o STF. E não acabou, meus queridos. Desde então, ficou o período do Bolsonaro todo, tá? Agora o período do governo de Lula, todo o período do governo Lula. Já foram incluídos Bolsonaro, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E assim por diante. Elon Musk foi incluído, o empresário mais rico do mundo. Você pensa assim, quem é o homem que mais tem dinheiro no mundo? Elon Musk. Esse é o cara. Tá bom? Tem mais capital, tem mais dinheiro no mundo. Para você ter uma ideia, o COAF do Banco Central está no inquérito das fake news. Outro órgão do governo federal foi incluído recentemente, a Receita Federal. De novo, eles foram para cima da Receita Federal. Porque com esse inquérito das fake news, alguém da Receita Federal falou, esses ministros estão enriquecendo muito rápido. Muito rápido, eles estão enriquecendo. Tem que fazer uma investigação contra esses ministros para descobrir de onde está vindo o dinheiro deles. Ô, gente, se eu posso ser investigado, por que ministro não pode? A época, isso não estou falando de agora não, lá de trás, Alexandre de Moraes, com a bênção do Toffoli, foram para cima dos auditores da Polícia Federal. Acabou, não teve investigação contra a ministra da Suprema Corte. Agora, colocaram de novo. Agora colocaram foi não só os agentes da Receita Federal, colocaram a Receita Federal. A Receita Federal de Lula. Aí quando a gente comenta aqui, né, que há um distanciamento do Lula, a gente traz a matéria, né, a matéria é verdadeira, porque eu não fico criando as coisas da minha cabeça. Toda a matéria que eu trago aqui, por que você acha que eu coloco assim? Ali tem o nome do site que publicou a matéria, e ali tem a matéria até para preservar a minha imagem, porque eu estou reagindo a algo que a imprensa está comentando. Tá? Isso eu ouvi de um advogado, eu ouvi também o Alexandre Pitoli comentando. Você pode ver que até o Pitoli eles não produzem matéria, porque você se ausenta da responsabilidade. Do mesmo jeito a gente comenta a matéria dos outros aqui. Então é por isso que eu não fico com essa palhaçada de ficar aqui contando para você aquilo que não aconteceu. Tá? Tudo que eu trago aqui, gente, de verdade, olha, saiu em tal lugar. E aí você acredita se você quiser, eu estou comentando o que aconteceu, o que saiu. Mas o que saiu até agora, que há um distanciamento do Lula em relação a Alexandre de Moraes. É o sujo falando do mal lavado. A questão do Banco Master explodiu no Alexandre de Moraes e está respingando no Lula. O Alexandre de Moraes é considerado tão sujo pelo Lula que está respingando cocô no Lula. Imagina, o Lula dizendo, pô, aí é demais, né?
Aí é demais, envolvido com as piores ditaduras do mundo, envolvido com os piores políticos, os mais corruptos, aqueles que matam, aqueles que atacam, aqueles que cometem as piores atrocidades, o Lula defende. É ferrenho defensor do Irã, ferrenho defensor do Hamas. Mas o Alexandre de Moraes, depois que perseguiu opositores, que foi um camisa 10 durante o período eleitoral, defendeu a democracia brasileira. Depois de tudo isso, o Lula está descartando o menino. Ei, Xandão, adiantou, hein? Inclusive, quando a Polícia Federal entregou aqueles relatórios, a desconfiança é tudo aquilo foi ou a mando ou autorizado pelo Lula. Quem é o cara da Polícia Federal, o Andrei Passos Rodrigues? Quem é? O Bolsonaro pôde trocar, colocar alguém dele lá dentro da Polícia Federal? Não pôde, o Alexandre de Moraes não deixou. Quem é? Andrei Passos Rodrigues, aliado de Lula. É o cara que tá pra cima e pra baixo com Lula, reuniões, encontros, e eles estão todos juntos. Mas agora começou a respingar. A sujeira bateu no Alexandre, explodiu e tá voltando contra todo mundo. Até o PGR, meu amigo, você vê que esse cara é a própria Polícia Federal, vê a atuação dele no caso do Banco Master como tímida. E agora, voltando aqui no caso das fake news, o Alexandre de Moraes incluindo um órgão do governo. Inclusive, vocês sabem muito bem que as chefias desses lugares, elas são colocadas por pessoas de confiança do governo. Você acha que o governo não exerce influência sobre o COAF? Você acha que o governo não exerce influência na Receita Federal? Primeira coisa que o Lula fez quando ele assumiu a presidência, uma das primeiras atitudes, foi desbolsonarizar o governo. Onde tinha um bolsonarista, esse aqui é o quê? Ah, ele é chefe da divisão, não sei o quê. Mas ele é contratado como o quê? Ah, ele é contratado como isso, ele recebe uma bonificação para ser chefe. Ah, é bolsonarista? Então joga ele lá para... Entende? Ah, ele é contratado como na parte do transporte. Mas ele é competente e foram promovendo, dando cargo de confiança. Mas é bolsonarista, né? Não, mas é profissional. Não. Tira tudo dele e joga ele lá no transporte de volta. Só para vocês entenderem, tá bem? Não estou dizendo assim que é algo ali, né? Aconteceu isso. É para vocês terem uma ideia, tá bem? E o que é que nós estamos vendo? Depois de 7 anos de inquérito das fake news. Aí voltando aqui, ó. Olha o que o Estadão disse. O jornal afirma que busca e apreensão contra repórter que publicou reportagens sobre Dino e envia recado intimidatório a jornalistas. Ô Estadão, 7 anos, vocês viram agora um recado intimidatório? E todos os outros recados não foram intimidatórios o suficientes para vocês abrirem a boca. É agora que vocês estão vendo recado intimidatório. Qual é o futuro da Malu Gaspar? Que está explodindo as reportagens do Banco Master. Aí o Alexandre de Moraes diz não é assim, ela vai lá e pega e faz outra matéria. É assim sim, ministro. Olha aqui, o ministro está achando que a gente está trabalhando com um documento vazado da CPMI, que daí parlamentar, deputado quer destruir o ministro, fica me mandando isso. E não é isso, eu não estou trabalhando com um artigo vindo da CPMI. Olha que loucura foi aquilo, gente. Foi um tapa na cara do ministro. Não, pega os meus arquivos, esses arquivos aí não estão na minha pasta, estão na pasta da minha mulher. Ele não disse isso, né? Mas está lá naquela outra pasta. Vai ver quem tá lá. E quem tava lá, a mulher dele. E a mulher dele, opa! Eu nunca recebi mensagem do Vorcaro. Desse jeito, gente, uma verdadeira loucura. Você pega, o cara fala, não, isso daqui é assim, só pra você entender, né?
Tá naquele grupinho ali. E é aquele grupinho, não sou eu. Aí quem tá no grupinho é a mulher dele. É a mulher dele. Opa, eu nunca recebi mensagem do Vorcaro. Imagina só. Você contrata uma advogada, 130 milhões. Ela agora diz que não recebeu mensagem nunca recebeu mensagem do chefe, do contratante. A contratada que nunca recebeu uma mensagem do contratante que paga 130 milhões. Olha, eu vou falar um negócio aqui pra você. Alguém que paga 130 milhões tem que ter uma estrutura muito grande de hierarquia pra tipo assim, presta atenção. Pirâmide. Tô no topo da pirâmide. Você não fala comigo, você fala com fulano, que vai falar com fulano, que vai vir falar comigo. Entende? Pirâmide. Tem muita empresa que é assim. Você fala com o secretário da secretária do presidente da companhia. Você nunca vai falar com o presidente. É mais ou menos para você ter uma noção. E 130 milhões, para o cara pagar 130 milhões e não falar com uma advogada, tem que ser um negócio, uma hierarquia muito grande. O cara tem que ser de muito difícil acesso. Sabe por que ele não falava com ela? Se realmente não falava. Ela disse que não falava. Porque ele falava com Alexandre de Moraes. Essa é a verdade. E pelo menos daquilo que saiu até agora. Como eu disse, eu não trabalho com coisa da minha cabeça. E é por isso que a gente coloca aqui todas as capas de jornais a respeito dos temas que são tratados aqui. Beleza? Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, um ótimo dia, segunda-feira abençoada, boa semana para você que está com a gente nesse começo de semana, nesse começo de dia, não é para você nesse dia maravilhoso, se estende aí, boa segunda-feira para você. Quer ajudar a abençoar o nosso canal? A gente tem um Pix aqui para você dar uma força no nosso canal. Qualquer valor que você mandar será muito bem será muito útil. A gente precisa de você para tocar o barco aqui, levar o nosso canal para frente, levar o nosso programa aí para frente. Ajude, colabore e abençoe o Abordo Notícias. Qualquer valor aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então contribua, por favor, nos ajude aqui na nossa meta, nos ajude aqui na nossa meta, tá bem? Obrigado a cada um de vocês aí pela moral de sempre. E aí? Como é que vocês estão? Ainda tem força pra gente tocar o programa? Aqui ainda tem conteúdo ainda. Vamos embora? Vamos tocando o barco? Hã? Já tem 1h10 aí desse segundo bloco de notícias. Ainda aguento mais meia hora. Vamos embora? Vamos então, porque tem muita coisa explodindo, tá bem? Presta atenção. Imprensa internacional repercute visto negado por Lula a assessor de Donald Trump. Meus queridos, esse é Darren Beattie. Até esses dias, ele era subsecretário do Marco Rubio. E se os tontos do governo de Lula não souberam reconhecer quem é Darren Beattie, esses caras vão se arrepender. Esses caras vão se arrepender. O pessoal tá perguntando aí se vai ter greve de caminhoneiros. Eu não ouvi nada até agora. Eu ouvi um zum. E eu tô tão desanimado com esse negócio de caminhoneiros, apesar de agora a classe dos caminhoneiros está sendo afetada diretamente com o aumento do preço do diesel. Tá bem? A gente vai ver isto, se vai acontecer mesmo de ter greve de caminhoneiro. Aí a gente vai falar aqui. Tá bem? Porque agora estão sendo afetados diretamente com esse desgoverno, né? Mas voltando aqui, meus queridos, porque vai aumentar combustível agora, diesel, vai lá para as alturas, né? A bomba é tão grande que o Lula está repetindo o que o Bolsonaro fez, tirando os impostos sobre combustível, e mesmo assim o combustível vai lá para cima, tá? Todo mundo está sendo afetado, é verdade. É verdade. Alô, meu querido Alexandre Massareto, obrigado pela colaboração, meu querido. Você é demais. Obrigado aí, tá bom? Maravilhoso. Imprensa internacional repercute visto negado por Lula, assessor de Donald Trump. Eu vou falar aqui o que a imprensa internacional está repercutindo. Mas, ó, o Darren Beattie é o assessor, conselheiro sênior do Donald Trump para assuntos relacionados ao Brasil. O cara que vai tratar sobre o Brasil
o Lula cancelou o visto dele. Vou repetir para você. O Lula está sem moral. A reunião com o Donald Trump foi adiada mais uma vez. Era para março, já ficou para abril, estão falando até de maio. O Trump elegeu alguém para poder tratar sobre o assunto Brasil. Aí o que o governo brasileiro faz? Ao invés de falar, ô queridão, você tá vindo aqui, mas vem aqui também falar comigo, não vai falar só com o Bolsonaro, não. Quem é você? Conselheiro sênior para assuntos relacionados ao Brasil. É só o que o cara é. Ou seja, o cara que vai tratar de Brasil. O cara que vai falar com o Trump, olha, tá acontecendo isso, aquilo, outro no Brasil. Os caras arrumam uma guerra com ele. Meu Deus do céu, gente. Vamos à notícia, então? A reportagem vem da onde? Deixa eu ver aqui. Vem lá do Globo, tá? Na tela aí do seu vídeo, vamos reagir então à informação. Ó, as publicações destacaram a persistência dos atritos entre os Estados Unidos e o Brasil após o tarifaço americano e sanções a ministros do STF. Também o temor de interferência nas eleições. A decisão do governo brasileiro de retirar o visto do assessor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Darren Beatty, que planejava vir ao país visitar o ex-presidente Bolsonaro na prisão sem avisar o Itamaraty, repercutiu na imprensa internacional. A medida anunciada pelo presidente Lula na sexta-feira, durante a agenda no Rio de Janeiro, foi tratada como o mais recente exemplo de tensão nas relações entre Brasil e Estados Unidos desde o início do mandato de Donald Trump. Vamos lá. Eu até comentei na mesma esteira, aqui no mesmo sentido, a questão do Lula ter retirado o visto do Darren Beatty. Se o Lula está com tanto moral com Donald Trump, por que ele não pediu? Ô Trump, você já tirou a Magnitsky? Tira também, devolve o visto aí do Alexandre Padilha, ô Trump. Devolve aí, pô. Não é assim que ele fala? A medida expôs os muitos atritos que ainda persistem na relação entre os Estados Unidos e Brasil, apesar da relativa aproximação entre Trump e Lula no final do ano passado. As relações despencaram para o ponto mais baixo em anos, como resultado da campanha de pressão de Donald Trump com tarifas e sanções direcionadas a autoridades como Padilha, que é o ministro de Lula, né, o ministro da Saúde. Após o encontro dos dois presidentes na ONU em setembro do ano passado, o clima melhorou, com Trump elogiando a grande química entre eles, escreveu o britânico The Guardian, que é o jornal, né? A gente está falando da imprensa americana. A temperatura entre os dois países havia diminuído após breve distensão iniciada com o encontro dos presidentes Trump e Lula na Malásia, em outubro de 25. As duas partes atualmente trabalham nos bastidores para acertar um plano de cooperação no combate a crime organizado. A mais recente proposta americana inclui reproduzir no país modelo semelhante ao adotado em El Salvador, como a transferência de presos de outros países capturados nos Estados Unidos. A agência de notícias, a Reuters, foi na mesma linha. Beatty, um crítico do governo brasileiro, foi nomeado por Donald Trump para um cargo de consultor sênior para monitorar o Brasil no mês passado e que sugere que as relações entre as duas nações permanecem delicadas. Olha só. O que o Lula está fazendo é simplesmente atrapalhar o trabalho do Darren Beatty
o Trump mandou esse cara vir aqui conversar com o Bolsonaro para saber como está o Bolsonaro na cadeia. E muitos achando que o Trump tinha abandonado o Bolsonaro. Muitos imaginavam que os Estados Unidos tinham abandonado o Bolsonaro. Eu lembro da história de José. Para quem é cristão, para quem é evangélico, lembra da história de José, né? O que tem a ver, Fábio? O cara que tirou José da cadeia, ele saiu primeiro, né? E José falou, quando você estiver com o rei, lembra de mim. E esse cara que saiu da cadeia, que José fez a amizade quando estava preso, nunca lembrou do José. E o José preso e esquecido. Eis que o rei tem sonhos e o amigo do José lembra, caramba, quando eu estava preso, eu tive um sonho e o José interpretou o sonho. Quem é esse cara? Traga esse cara. E enquanto muitos estavam, o Trump abandonou o Bolsonaro. O Trump abandonou o Bolsonaro. O Trump elegeu um cara para poder tratar de assuntos relacionados ao Brasil. Darren Beattie, esse da foto aí. Mas é engraçado que muitos aqui achavam que ele era um assessorzinho. O homem é poderoso, é tratado por jornalistas lá como Dr. Darren Beattie, Dr. Darren Beattie. Crítico de Lula, crítico de Alexandre de Moraes. Todos nós sabemos muito bem o que é que aconteceu aqui. Sabe aquele ponto de interrogação? O que aconteceu aqui? Vou te contar. Darren Beattie, Trump enviou ele para visitar Bolsonaro. Lembraram que a Magnice poderia estar de volta. Não só porque o Darren Beattie quer, mas porque Lula não está cumprindo o acordo. Lula não está cumprindo o acordo. E a Magnice pode voltar contra o Alexandre. E aí o Alexandre descobriu que o Darren Beattie é intercessor para voltar a Magnice contra o Alexandre. O Alexandre tinha autorizado o Darren Beattie a visitar o Bolsonaro. O Alexandre foi lá e falou, não, esse cara não pode vir aqui. O Alexandre fez a parte dele. O governo brasileiro foi lá e cassou o visto do Darren Beattie. Ele não pode entrar no Brasil. Aí o mais legal, o mais gozado, o Lula vai e diz, aquele cara lá, americano, que vinha visitar o Jair Bolsonaro, eu derrubei o visto dele, eu proibi. Mas se ele quer entrar aqui mesmo, devolva o visto do meu ministro, que eu devolvo o visto dele. Olha que safado. Moeda de troca. Se ele tem tanto moral com o Lula, se rolou uma química com o Lula, com o Trump, perdão, ele nunca pediu pro Trump, libera meu ministro aí, libera meu ministrinho. Tão de brincadeira, não é? Cadê o amor entre os dois? Cadê toda aquela magnífica relação? Eu nunca vi o Trump ficar atacando nomes de pessoas. Vocês viram? Sim, quando o negócio tá azedado, a gente já viu. Mas geralmente o Trump fala, nossa, gostei desse cara. My friend, meu amigo. Sempre é assim. Você já viu aquele cara que geralmente tem nos lugares, boa pinta, né? Me lembra o Trump, que dá tapinha nas costas de todo mundo. E outra, se de fato havia uma vontade de negociar com o Brasil, o Trump vai tratar o Lula bem. E acabou. O Trump retirou a Magnitsky. Caramba, E eu falei nesse programa, Lula não consegue cumprir acordo, porque a gente sabia qual é o acordo. Afastar da China. Ih, deu merda, afastar da China. Lula tem compromisso com a China.
Lula recebeu uma carta, o jornalista Bate publicou isso, onde dizia, essa carta do Partido Comunista da China, na carta dizia, tem que se afastar dos Estados Unidos e de Israel, tem que aproximar da Venezuela, ou seja, do Maduro. Maduro caiu de podre. Diz que vai fazer delação, tá? Dizem que o Maduro vai entregar tudo sobre fraude eleitoral e outras coisas. Então o negócio tá só pegando fogo e eu tô achando é pouco. Se eu tivesse perto eu jogava mais gasolina. Não é o bonzão, bambambam? Por que então que ele não pediu para o próprio Donald Trump liberar? Não são amiguinhos? O The New York Times destacou que o envio de Darren gera temores de interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira. O presidente Trump está tentando ajudar um aliado de direita no Brasil, mais uma vez, diz o texto publicado na sexta-feira. Lembra que eu te contei a história de José? Lembra? Mas o meu amigo me deixou aqui preso, saiu da cadeia, me prometeu que quando estivesse lá fora, iria falar com o rei. Já se passaram não sei quanto tempo e eu continuo preso e meu amigo me abandonou. Não foi assim que aconteceu com José? Olha o que dentro dessa repercussão internacional, o jornal americano, né, The New York Times, dando o destaque. Trump quer ajudar o seu aliado de direita no Brasil, interferindo na eleição. Jair Messias Bolsonaro. Você acha que o Trump é besta, né? O Trump já chegou lá no Trump a notícia de que o Lula tá ruim nas pesquisas. O Flávio, gente, é um senador que ninguém... Quando eu falo ninguém, alguém já pensou, esse cara um dia pode ser presidente, né? Mas que eu falo assim, que a maioria não cogita, não encara o cara como candidato, não encarava. Aí o Bolsonaro escreve uma carta e fala, é o meu filho. É o meu filho. É o mais velho, né? Ou o Carlos é mais velho, eu não sei. É o meu filho. E o Bolsonaro, o nosso José, né? Meu amigo me esqueceu aqui. Meu amigo Trump me esqueceu. O Trump vai lá, nomeia alguém para ser conselheiro sênior sobre o Brasil. Menos de um mês. 20 dias para ser exato. 20 dias. 26 de fevereiro foi a data que ele se tornou conselheiro sênior de Donald Trump. Nós estamos no dia 16/3. Só não dá 20 dias porque fevereiro foi até dia 28, né? Não foi 29 esse mês, esse ano. Foi 28, então nós temos 18 dias. Aí o que o cara faz? Quero ver o Bolsonaro. Tô indo pro Brasil ver o Bolsonaro. E o Lula? Quem é esse cara? Cancela o visto dele. Só que, meus queridos, o Lula cancelou o visto do cara responsável por tratar de assuntos relacionados ao Brasil. Hoje o Mauro Vieira conversa com o Marco Rubio, que é o chefe dele. Será que depois de nomear o Darren Beatty para assuntos relacionados ao Brasil, o Mauro Vieira vai ter que falar com o Marco Rubio ou vai ter que falar com esse cara aqui? A gente vai descobrir isso. É com ele ou vai ter que continuar, ou ele vai continuar falando com o Marco Rubio? Tinha alguém? Não tinha. O Brasil nem embaixador do Trump tem aqui, nem embaixador dos Estados Unidos. Aí agora nomearam Darren Beatty para tratar sobre o Brasil. O que o Lula fez? Cancelou o visto do cara. O cara não pode entrar no Brasil. Ainda chamou o cara de cara. Ainda chamou ele de cara. O cara lá, o americano. Talvez o Lula nem sabe quem é o Darren Beatty. Vou repetir aqui, tá bem? Porque eu vou fazendo interferência, o trem ficando longo. Mas eu gosto assim também.
Tomara que você goste, né? O The New York Times destacou que o envio de Biden gera temores de interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. O presidente Trump está tentando ajudar um aliado de direita no Brasil mais uma vez. O jornal americano acrescenta que Donald Trump estava ansioso para salvar Bolsonaro da prisão no ano passado, quando impôs pesadas tarifas ao país e sanções a ministros e também ao Alexandre de Moraes, ministro do STF. Agora, o principal enviado do governo Trump para o Brasil está reacendendo todos os temores de que Donald Trump não terminou suas investidas. A iniciativa provocou forte reação negativa no Brasil, que acusou Trump de tentar interferir em seus assuntos internos a poucos meses da próxima eleição presidencial. Cadê os fogos para a gente soltar? Alô, Bruno, meu irmão, lá em Rondônia, lá do B Podcast. Foi ele que fez a transmissão fez a cobertura lá, né, para mim e pro canal dele também, né? Dessa ida do Flávio Bolsonaro ao estado de Rondônia nesse final de semana. Tava top, Brunão, parabéns. Então tá aí, meus queridos. O negócio é esse, tá? Aqui, ó, vamos pra frente. Assessor de Trump com visto revogado pediu audiência com Nunes Marques. Além de pedir visita a Bolsonaro, Darren Beatty solicitou ao ministro do STF, Nunes Marques, para tratar das eleições 2026. Catapimba. Entendeu, meu amor? Olha pra mim. Catapimba. Você acha que o Trump engoliu a condenação contra Bolsonaro? Vamos voltar à história de José do Egito? Vamos ser chato? Cadê o meu amigo? Que quando saiu aqui da cadeia, disse que a primeira oportunidade que estivesse com o rei, ele ia tocar no meu nome. Meu amigo esqueceu de mim. E o Bolsonaro? Abandonado pelo Trump. Aí vem o Darren Beatty pro Brasil. Pede para falar com o Bolsonaro. Pede para falar com o Cássio Nunes. Quem é o Cássio Nunes, Fábio? É o indicado de Bolsonaro ao STF. Quem é o Cássio Nunes? Presidente do Supremo Tribunal Federal. A partir do meio do ano. Presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Perdão. Tá bem? Presidente do TSE. Tribunal Superior Eleitoral. É ele que vai comandar a justiça eleitoral do país nas eleições deste ano. E o Darren Beatty pediu para falar com ele para tratar de eleições brasileiras. E aí? O Trump realmente abandonou o Bolsonaro? Não abandonou. Não é? Não abandonou. Que treta, hein? Reunião com o Cássio Nunes. Que show, gostei. Aqui, ó. Visto negado, a assessor de Trump recusa receber presos, elevam tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O Trump quer que o Lula ou construa uma cadeia ou traga e enfie aqui nas cadeias do Brasil presos que estão nos Estados Unidos. O mesmo acordo acontece com El Salvador. O Bukele recebe preso dos Estados Unidos. É condenado, então enfia lá na cadeia de El Salvador. É condenado, enfia na cadeia lá do Brasil. Sabe o que me lembrou agora? Né, do Brasil era chamado Quinto dos Infernos, né? Pegava toda aquela podridão lá de Portugal e mandava pro Brasil, né? É preso, condenado. Você vai embora pro Brasil, uma oportunidade de recomeçar a sua vida. Lá você casa com uma índia e vai tocar a sua vida. Vai comer coco lá, comer peixe e vai tocar a sua vida. Pois é, meus queridos. A lei Magnitsky pode estar de volta, porque Lula não cumpriu nada do acordo e ainda barrou o enviado do Donald Trump ao Brasil. Você tá achando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é simplesmente
porrada pra cima de Luiz Inácio Lula da Silva, tá? E os Estados Unidos, Fábio? O Trump tá puto. Olha só. O que é a seção 301? Entenda a nova investigação de Donald Trump e possível impacto ao Brasil. O governo dos Estados Unidos abriu novo processo contra o Brasil e mais 59 nações acusadas de usar trabalho forçado na produção de produtos exportados ou acusadas de importar esses itens. Resumido aqui, o Trump foi proibido de supertaxar os países pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Para contornar isso, o Trump agora abriu investigação nos parceiros comerciais dos Estados Unidos, 60 países. O Trump quer saber, por que vocês têm um preço bom? Por que a China tem um preço bom, competitivo? Mais do que os Estados Unidos até. Ah, tem trabalho escravo? Tá comprando matéria-prima de países que têm trabalho escravo? Porque você sabe, não existe almoço de graça, né? Ninguém faz milagre. Quem faz milagre é só Deus. E aí, meus queridos, é mais uma investigação pesada também contra o Brasil. Aproveita para fazer o L. Tá gostoso, né? O Trump sempre foi o mais odiado por vocês da esquerda. Agora se tornou o amigão. E o Lula não quer que o PCC seja comparado à facção criminosa, que essas facções criminosas não sejam reconhecidas como grupo de narcoterrorismo. Combater o narcotráfico, então, ajudar os Estados Unidos, zero. Os Estados Unidos foi autorizado agora, dentro do Paraguai, tropas americanas podem circular livremente. Os Estados Unidos estará montando uma base militar dentro dentro do Paraguai para combater o narcotráfico na tríplice fronteira: Brasil, Argentina, Paraguai. Aí lá em cima, aí passa o Brasil, né? Brasil, grandão, América Latina, América do Sul. Aí lá em cima, Venezuela, Colômbia, situação resolvida com a Colômbia. Com Cuba, tá resolvendo. Venezuela, os Estados Unidos já meteu bomba naquilo tudo, já matou um monte de gente, pegou o Trump, o Maduro levou embora. Aí ficou o Brasil aqui no meio. E o Lula? Só negativo, meu amigo, a relação com o Trump. E lá em cima, Trump dominando. E aqui embaixo, Paraguai, Argentina e um pedacinho ali do Brasil, região sul do Brasil. Trump tá no comando. Ficou aqui, ó, Brasil. Entendeu? Vai atuar na tríplice fronteira. E ficou Brasil isolado aqui no meio. Não quer ajuda para combater o narcotráfico? Já já você vai ver é o Donald Trump prendendo essa turma aí que eles querem consagrar como terroristas. Você vai ver. Aí terroristas não tem esse negócio de ai, não vem aqui não, esse território é brasileiro, viu? Ó, não vem não, sou brasileiro, viu? Tem esse negócio não, meu irmão, tá? Não tem esse negócio não, a bomba cai mesmo, tá bem? Terroristas eles vão buscar debaixo da saia do Lula. É tiro, porrada e bomba, ok? Tiro, porrada e bomba. Muito bem, para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, não se esqueça de colaborar, ajudar o meu canal, preciso de você. Qualquer valor que você mandar via Pix aqui vai ser bem-vindo, desde que vindo de coração, venha dar uma força ao nosso programa. Qualquer valor, eu preciso de você. 11 95 275 3898 para você abençoar o nosso canal, para você fortalecer o programa. Eu quero saber se tem alguém aí vivo ainda que pode ajudar o meu programa. Qualquer valor, meus queridos, você ajuda demais aqui o canal. 11 95 275 3898
para você trazer qualquer valor, para você abençoar o Aborda Notícias. Manda, por favor. Gostaria de saber se você pode fazer isso. Se você puder, faça isso agora. Muito bem, meus amores, seguimos por aqui abraçando você de todo o Brasil, você que sempre sintoniza o nosso canal, sempre dá uma moral aqui pra gente. Muito obrigado mesmo por essa força de sempre, de todos os dias aqui. Você que gosta do meu canal, não se esqueça, gente, de ajudar o nosso programa. Preciso muito de você aqui no Abordo Notícias, tá bem? Manda seu Pix, ajuda, colabore. Muito bem, para você ligado aqui comigo em todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência e carinho no canal Aborda Notícias. Se inscreva, ative as notificações, não perca o nosso programa por nada, tá?